Olá, bom dia, graça e paz, pastora Sandra falando. Hoje, nesse dia 27 de fevereiro, estamos aqui para compartilhar com vocês uma palavra. Vamos ler um texto de 2 Crônicas, no capítulo 7, e o verso 1, aonde vamos falar sobre a glória de Deus se manifesta. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Quando Salomão consagrou o templo de Jerusalém, a glória de Deus encheu a casa. O que fez daquele santuário um lugar tão especial não foram suas colunas de mármore, nem seus utensílios de ouro, mas a presença de Deus. Nossos templos serão apenas edifícios vazios se a presença de Deus ali não se manifestar. Nossos equipamentos eletrônicos produzirão apenas barulho estridente se a unção de Deus não fluir através dos instrumentistas. Nossos pregadores de refinada cultura serão apenas bronze que soa se o poder do Espírito não os capacitar. Nossos corais serão apenas cantoria a entreter os ouvidos religiosos se o poder do Espírito Santo não os instrumentalizar. Nossas pregações, por mais brilhantes, não produzirão uma única conversão se a unção de Deus não banhar a vida do pregador. A maior necessidade da igreja não é buscar novos métodos, mas desejar ardentemente o antigo poder, o poder do Espírito Santo, a presença manifesta de Deus é a maior necessidade do povo de Deus. Ainda que um anjo celestial estivesse conosco, não seria suficiente. Ainda que alcancemos vitória sobre os inimigos, não é o bastante. Mesmo que a terra prometida nos seja garantida, não basta, só a presença de Deus nos satisfaz. Só a glória de Deus pode trazer plenitude de vida para a sua igreja. Essa é uma lição que deve ficar gravada nos nossos corações, porque hoje em dia a gente vê, né, tanta coisa acontecendo, né, quando fala que não é um método, não é o principal é a glória de Deus, e a gente percebe que a grande dificuldade nas igrejas, os pastores de grandes denominações, e eles se reúnem, e eles para conversar com o pessoal da igreja, diretoria e tal, e hoje em dia tem, né, todos os departamentos, mídia, né, informática, sei lá, tantas estratégias para saber o que o povo está gostando mais, como se aquilo fosse uma estratégia de marketing, e o povo anda esquecendo que é a glória de Deus que precisa se manifestar. Quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor é algo invisível, mas que vem e toma os corações e traz alegria, e traz renovo, e traz uma paz. É isso que nós ansiamos, só que assim, qual é o preço que nós temos pago? De tempo, qual é o tempo que nós... Porque quando a gente fala de pagar preço, tem gente que fala, o preço já foi pago, é verdade. Mas quando a gente fala de pagar preço, é no sentido assim, você tem gastado o teu tempo com o quê? Talvez você seja uma pessoa organizada, que trabalha, que faz suas coisas e tem tudo marcadinho na sua agenda. Talvez você não seja uma pessoa que esteja perdendo tempo. Mas eu digo uma coisa para você. Qual é o tempo que você tem separado do seu tempo para clamar a Deus, para pedir ao Senhor que Ele derrame, né, da sua glória sobre a sua vida, sobre o que você faz? Então, de repente, nós queremos a glória de Deus, mas nós queremos a glória de Deus
cantada dentro do templo naquelas 2 horinhas que nós ficamos ali. Será que esse tempo é suficiente? Como será que nós estamos durante o dia antes de ir para a igreja? Do que nós temos nos alimentado? Será que as igrejas, os louvores, por exemplo, têm trazido o verdadeiro quebrantamento e o sentido de adoração no povo, ou é somente emoção? Porque a música tem um poder sobrenatural sobre as pessoas. E dependendo da letra, a pessoa se envolve e ele acredita que aquilo é o espírito. Mas muitas das vezes ele só está emocionalmente envolvido naquela situação. Você sabe definir? Você sabe diferenciar? Quantas vezes eu ouvi as pessoas dizendo assim: nossa, eu me emocionei hoje. Gente, não é emoção. O Senhor não quer pessoas emocionadas. Ele quer pessoas na igreja cheias da sua glória. Mas nós precisamos viver uma vida de santidade. A glória de Deus, ela não é manifestada de qualquer maneira. A própria palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Existe então sim um preço a ser pago. O preço de não ficar deitado no sofá assistindo televisão. O preço de abrir mão de assistir série em Netflix e passar horas nas redes sociais. O preço de você organizar melhor o seu tempo e separar um tempo com qualidade para estar na presença do Senhor. Porque eu confesso em dizer para você, não é suficiente só aquelas 2 horinhas dentro da igreja. Muitas das vezes você está achando que é o Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa para você. Observe bem se não tem sido somente emoção. Ai, é tão lindo. Ai, tocou louvor que me arrepiou. Esse arrepio muitas das vezes é na alma, é na emoção. Porque um louvor que arrepia, ele tem que ter um efeito de dentro para fora em nós. Uma palavra, um mover de Deus não é só na força do grito, na eloquência da voz, na performance em cima do altar. Se você gosta mais daquele outro pastor porque ele tem uma performance, fala melhor, você chora quando ele fala, observe se de repente isso não está sendo totalmente emocional e não espiritual. Então nós queremos mais de Deus, a glória de Deus, não adianta. Pode ser o melhor pregador, o melhor cantor, o melhor em tudo que fizer. Se não tiver a glória de Deus, vai ser só o dom, a capacidade daquela pessoa de fazer aquilo. Não vai ter poder. E nós precisamos aprender a discernir a alma, as emoções. Sabe? Será que nós não estamos só emocionados? Sabe quando que a gente sabe que é emoção? Quando muitas das vezes a gente chora dentro da igreja, quando ouve uma palavra falando sobre perdão e sai dali e não consegue perdoar. Você chora dentro da igreja ouvindo uma palavra sobre ajudar o próximo e você sai correndo da igreja para não dar carona para aquele irmãozinho que precisa de carona. Você sabe que é emoção quando a palavra vem e é impactante e faz você se arrepiar e faz você pular, mas você sai dali e não tem fruto, não tem resultado. Eu sinto muito em dizer para você, você anda muito emocionado. Isso não é glória de Deus, isso não é poder de Deus. Então, depende daquele que faz e depende daquele que recebe. Você entendeu? Depende, será que aquele que está pregando com eloquência e não sei o que, será que ele tem a glória de Deus? Porque também a pessoa, de repente, pode até ficar culpando, eu não recebi porque não tinha glória de Deus. Não, se a pessoa que está falando e você é alguém que é cheio da glória de Deus, aquela palavra vai ter poder sobre a sua vida, porque não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Lógico que quando tem a glória de Deus, as pessoas se rendem, aceitam Jesus, as pessoas são curadas, acontece o mover. Aonde você entra, o diabo tem que sair, é verdade. Mas assim, a gente não pode só ficar esperando daquele que está lá em cima do altar fazendo. A gente também tem que sair da nossa casa, cheios da glória de Deus. Não vá para a igreja buscar a glória de Deus. É um tempo muito curto, talvez você saia frustrado de lá. Talvez você saia dizendo, a glória de Deus não veio sobre mim. É porque o tempo que você está separando para buscar a glória de Deus tem sido muito curto. Vamos orar?
Senhor, meu Deus, eu quero colocar diante da tua presença essa palavra, meu Pai. Queremos te agradecer pelo privilégio de poder ouvir a tua palavra, Senhor. Nós queremos, Senhor, colocar diante de ti toda a nossa maneira de se comportar diante do Senhor, que estamos gastando tempo demais com coisas que não edificam, e aquilo que realmente edifica nós não estamos gastando tempo. Senhor, que haja na nossa mente, no nosso coração, que seja gerado no nosso espírito uma maneira de obedecer ao Senhor totalmente diferente do que já vivemos, que possamos ser obedientes e começar a viver uma vida realmente diferenciada, gastando tempo com qualidade. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante da tua presença, Senhor. Oh, meu Deus, as nossas carências, as nossas aquilo, Senhor, que nós achamos saber e não sabemos, estamos muitas das vezes, Senhor Jesus, buscando de uma maneira errada. E a glória do Senhor será manifesta pelo tempo que eu decidi queimar em secreto com o Senhor. Aquele tempo que eu separar para estar orando, me gastando na presença do Senhor, na leitura da palavra e também, Senhor Jesus, em oração e jejum. Queremos esvaziar, Senhor, para que sejamos cheios da tua glória. Em o nome de Jesus, alcança todos aqueles que estão orando comigo nesse momento, Pai. Opera o sobrenatural para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.